Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo a jornalista Cássia da Silva, que vai conversar com a gente sobre mídias sociais, fake news e liberdade. Olá, Cássia, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Então, Cássia, as redes sociais ganharam força nos últimos anos. Muitos dizem que elas se tornaram um forte instrumento de propagação de notícias e, de fato, elas adquiriram um papel de destaque no dia a dia, na rotina dos brasileiros. E para se manterem informados, né, com relação às notícias, como você vê esse impacto das redes sociais com relação às notícias que as pessoas consomem? Olha, hoje em dia, as redes sociais têm se tornado a principal fonte de informação para muita gente. São milhões, bilhões de pessoas conectadas todos os dias ali nas mídias sociais. E hoje as pessoas querem o mais fácil, querem a notícia fast food. Eu atuo nessa área em um jornal, nas redes sociais de um jornal, e eu vejo isso no dia a dia. A gente tenta enxutar ali a notícia, deixar ela o mais básico possível, porque é meio que uma chamada para o portal, né, para o nosso portal de notícia. Sim. E as pessoas costumam reclamar quando a gente não coloca todas as informações. Mas cadê? Eu quero ler tudo. Cadê as informações? Mas e aí? O que aconteceu? Mas a pessoa não tem esse cuidado de entrar lá no portal e de ler a notícia completa, porque hoje elas querem a notícia fast food, rápida, né, objetiva, mas completa. Então elas querem essa facilidade aí. E as mídias sociais têm esse papel assim, muito importante. Ainda mais com essa correria do dia a dia, né? Todo mundo entra ali no Instagram, quer passar tudo rápido e não tem muita paciência de ler. Às vezes só vê o vídeo ali, vê a imagem e pronto. É verdade. Pois é. Então, Cássia, tem sido recorrente também o debate sobre regulamentação das mídias para combater as famosas fake news, as notícias falsas. Você acha que regulamentar as mídias vai impedir que essas notícias circulem na sociedade? Em partes, sim, mas eu não acredito no impedimento. Não vou impedir, porque as fake news sempre existiram, né? As notícias falsas sempre estiveram aí. Então, assim, vai diminuir, vai, mas elas não vão parar. Porque antes mesmo das mídias sociais, sempre teve um jeitinho, né, de se espalhar notícias falsas aí de alguma forma. Então, esse impedimento não vai... essa regulamentação das mídias sociais, isso não vai impedir as fake news de continuar existindo, elas sempre vão existir. É inerente ao próprio comportamento humano, né? Exatamente. A pessoa tem esse desvio de querer divulgar uma coisa que não é verídica. Infelizmente, né? Parte também do princípio da honestidade de quem está criando aquilo, né? Porque às vezes quem passa não tem a maldade, né? Quem repassa a mensagem. Bom, falando ainda, né, de fake news, você acredita que o surgimento de agências de checagem, né, que dizem regular ali o que é entendido como verdade ou mentira, isso pode prejudicar o jornalismo independente ou outras formas de propagar a informação? Com certeza, porque essas agências que a gente tem hoje no Brasil de checagem de notícias falsas, infelizmente, todos nós, né, hoje em dia o que conta muito é o nosso posicionamento político. Infelizmente, os veículos de comunicação, em sua grande maioria, essas agências em si, elas têm o seu posicionamento político.
Então, é meio que ele realmente está ali checando, está ali olhando, né, realmente pesquisando, analisando aquelas informações para ver se são verídicas ou não, mas a forma como esse resultado dessa apuração é passada para a sociedade, já passa naquele posicionamento, né? Então, eles já passam a própria verdade deles. Então, essa regulamentação das mídias talvez não, com certeza vão atrapalhar sim essa questão do jornalismo independente, né? De realmente estar ali para falar a verdade, para estar ali mostrando realmente quais são os fatos, mostrando os dois lados da história, né? Todo mundo tem um direito de resposta. Então, a gente precisa passar esses dois lados sempre, mostrar os dois lados da moeda. Isso é um tema muito polêmico, né? Porque muitas vezes o que alguns entendem como fato, não, isso é fato, é verdade, mas existe às vezes uma outra visão contrária que muitos acreditam que não necessariamente é uma fake news. Exato. É uma visão diferente, né? E realmente há essa polêmica, né, que persiste. Então, de fato, mas de fato existem algumas notícias falsas, notícias verdadeiras também, circulando nas mídias, né, nas redes sociais, mas controlar esses mecanismos não seria uma forma de controlar o discurso das pessoas e até a própria liberdade de expressão? Você, enquanto jornalista, como você tem percebido esses movimentos? Sim, é uma forma, sim, de controlar, né, a liberdade de expressão do cidadão. Todo mundo tem o direito de falar, né? Nós vivemos num país livre e democrático. Então, assim, que os dois lados sempre têm que existir. Então, controlar isso, acaba que você controla, é uma forma de censurar, né, entre aspas, ali camufladamente, você acaba censurando a pessoa ali, o cidadão, que é uma pessoa livre, que vive num país democrático, de falar, né, de expressar a sua opinião, as suas ideias. Então, acaba que sim, uma verdade, censura. E existe também, assim, uma grande polêmica, né, um debate sobre até onde seria essa liberdade de expressão e até onde passa a ser caracterizado como crime, né? A gente vê alguns debates aí, né, envolvendo algumas declarações de parlamentares, essas coisas todas que alguns acham, não, isso já é caracterizado como crime. Isso não, o cara tem a liberdade de falar o que quiser. Então, realmente é um tema polêmico, né? Muito. Que surge aí. Inclusive, até fazendo um outro comentário, a gente viu aí a possibilidade de aquisição do Twitter, né, pelo Elon Musk, e ele é um defensor, né, de mais liberdade na rede, né? Até teve o bloqueio do Donald Trump, ele foi contra, ele quer trazer o Trump de volta, né? Sim. Então, assim, esse é um grande debate. Eu vi, por exemplo, um questionamento feito a ele e ele falou, realmente eu quero mais liberdade, mas não há como negar também que os Estados Unidos e outros países têm as suas leis e algumas coisas são enquadradas como crime, né? Exatamente. Bem, existem outras formas ou dicas que você possa dar para que uma pessoa possa identificar se essas notícias são falsas e o que são notícias verdadeiras? Assim, acaba que é algo muito simples, mas que nós não temos, enquanto sociedade, a gente não tem esse filtro. O que você faz? É pesquisar, é analisar, é ver que se realmente ali condiz com a realidade, né? Por exemplo, vai que uma pessoa, um exemplo, um político saiu no jornal que um político tal falou sobre tal assunto, assim. E aí, aquele jornal passa daquele jeito, né? Que ele falou daquela forma. Sim. Mas, na verdade, não foi bem daquele jeito que ele falou. Aquilo ali não condiz com a realidade, com o comportamento da pessoa. Então, é o quê? É analisar, vai direto à fonte, pesquisa, vê, é isso mesmo, realmente? Isso está condizendo com o que a pessoa vive, com o comportamento dela, com o que ela passa, com o trabalho dela que ela tem realizado? Será que é isso mesmo? É coerente com a pessoa? É característica dela mesmo? Realmente, assim, então é pesquisar, vai direto à fonte, você tem esse acesso, né? Ali as redes sociais, a maioria das pessoas públicas, políticos mesmo, estão ali nas redes sociais. Então vai lá. Provavelmente aquele político já falou sobre aquele assunto, né? Ou ele se errou mesmo, a pessoa vai se retratar, porque todo mundo tem esse direito de se retratar, né? Tem uma segunda chance. E hoje está muito fácil de se alterar as coisas.
né? É muito fácil você chegar ali, editar um vídeo e colocar do jeito que você quiser passar aquela notícia. Sim. É muito fácil você ir lá e alterar uma mensagem, um texto. Então, a gente sempre tem que checar mesmo, observar, analisar se está condizendo com a característica daquela pessoa, se aquela pessoa realmente é aquilo mesmo, se ela faz mesmo aquilo. Isso que você falou é muito interessante, que eu trabalho com artes gráficas, então eu sei, por exemplo, como é fácil você pegar a foto de uma pessoa, colocar entre aspas ali uma frase, falar que ele disse aquilo, postar, e as pessoas acreditam, as pessoas não vão checar aquela informação se realmente aquela pessoa disse aquilo, né? Então, e nós enquanto cristãos prezamos pela liberdade, né, e inclusive a liberdade de expressão, de pensamento e de crença. Você, uma jornalista cristã, acha que é possível que o cristão seja cerceado em sua liberdade de pensamento e de crenças, caso as redes sociais passem a ser regulamentadas, né, por esses órgãos de checagem, essas coisas? Sim, de todas as formas sempre tentam nos calar, né? Sempre tentam implantar em nós essa censura enrustida de liberdade de expressão. Então, com certeza, eu acredito sim, que é uma forma de tentar nos calar, nos parar, né? Porque, igual eu falei no início, existem sempre dois lados. Existe uma verdade e existe uma mentira. Mas eu sempre vou defender a minha verdade, você vai defender a sua verdade. Então, assim, censurando, né? Essa é uma forma acaba que de censurar o cristão a não falar, a não expressar ali, né? E então, acaba que isso é uma forma também, né? De impedir que o cristão fale. Porque as redes sociais ali para nós, enquanto cristãos, é o nosso campo missionário, né? A gente tem que parar, tem que analisar. Deus, será que o que eu vou postar, o que eu vou compartilhar, edifica a vida de alguém ou vai destruir a fé de uma pessoa? Então, a gente, né, sendo impedido de falar, com certeza vai ficar mais difícil, né, a gente atuar aí nesse campo missionário. E vai ficar muito mais fácil ter somente a outra verdade, o outro lado. Sim, exatamente. Até existe um ponto que eu sou um pouco crítico, né, que alguns cristãos têm se posicionado. Eu não vejo, por exemplo, né, que nas mídias sociais existe uma tentativa assim, de bloqueio, por exemplo, da palavra de Deus. Você compartilha uma pregação, versículos e tal. Tem se entrado num outro debate sobre outros tipos de declaração, né, que alguns classificam como crime, outros não. Sim. Eu sou um pouco crítico nesse sentido, né, de muitas vezes entrar por esse discurso de liberdade de expressão, mas, na verdade, eu, pelo menos, não tenho visto grandes passos no sentido da pregação da palavra. Talvez de outras coisas, de outros posicionamentos que as pessoas têm, né? Sim, exatamente. É esse filtro, né, que a gente tem que ter com a gente mesmo. Uhum. Será que realmente isso que eu vou postar vai edificar alguém? Se não for edificar, para que eu vou postar? Para que eu vou compartilhar enquanto um cristão, né, um cidadão? Sim. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, assim, muito cuidado. Exatamente, em relação a tudo que a gente compartilha, né? E para finalizar, que dica você daria aí para que o nosso público se mantenha sempre informado, inclusive sobre as tentativas de regulação da mídia, de regulamentação das redes sociais? Olha, como profissional, né, como jornalista, é você pesquisar, investigar. É isso mesmo? É verdade mesmo que esse veículo está falando? Porque, infelizmente, a grande maioria, né, da nossa mídia aí no Brasil hoje, ela tem o seu posicionamento político. Então, ela vai sempre ter aquela linguagem ali. Ela vai falar aquilo que é a verdade para ela. Mas será que realmente aconteceu isso mesmo? Será que essa notícia é verdadeira? Vamos checar? Vamos observar? Vamos pesquisar? Vamos analisar? Então, é fazer esse filtro mesmo aí, né? Não pode ter preguiça, tem que pesquisar, tem que ler, tem que procurar mesmo, né, a verdade. Vai direto à fonte, sempre procura, né, fontes governamentais, vai direto à pessoa que disseram que falou aquilo. Então, vai, pesquisa, analisa e tire suas próprias conclusões, enquanto cidadão e principalmente enquanto cristão, né? Ótimo, muito obrigado, Cássia. E quem está aqui com a gente é a integrante do GAP, Gláucia Soares, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Gláucia, seja muito bem-vinda. Qual é a pergunta de hoje?
Olá, Alexandre. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta de hoje vem de Belém do Pará. Ela foi selecionada porque tem pontos em comum com o tema que foi abordado hoje na entrevista. E quem pergunta é o José Francisco. Ele pergunta o seguinte: quando Jesus fala que a verdade nos libertará, o que isso quer dizer? José, excelente pergunta. A Bíblia diz em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para entendermos esse versículo, é importante voltar no versículo 31, que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. José, essa passagem de João mostra o momento em que Jesus está com os cristãos, isto é, aqueles que criam nele. Ele os ensinou que quanto mais conhecessem a palavra, mais próximos da verdade estariam e mais libertos e livres seriam. Essa era uma tarefa para os discípulos. Ser discípulo é ser seguidor, é receber instrução e aprender essa instrução. Por isso, a única forma de ser discípulo de Cristo é permanecendo, estudando, aprendendo a sua palavra. E nesse processo, a palavra viva de Deus, que é o próprio Jesus, o Verbo vivo, o nosso libertador, nos liberta. Por isso, quando conhecemos a verdade, nossa mente é libertada de preconceitos, pensamentos, mentiras e doutrinas humanas contrárias à palavra de Deus, que é a verdade. É somente conhecendo os ensinamentos bíblicos que falam sobre os princípios, os valores e as características do reino de Deus que a nossa mente pode resistir a tantas influências malignas e se manter livre. Como Pedro nos advertiu em 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É também pelo conhecimento da verdade que vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, José Francisco. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! Muito obrigado, Gláucia. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP do dia. E desta vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Dayana Fagundes. É com você, Dayana. Olá pessoal, bem-vindos ao Dica GAP dessa semana, esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, músicas, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP dessa semana é o documentário Os Donos da Verdade do Brasil Paralelo. Esse documentário aborda como o direito à liberdade de expressão e de opinião foi construído e ganhou contornos distintos ao longo da história da humanidade. Nesse sentido, o documentário apresenta algumas figuras famosas da história que foram canceladas e tiveram sua liberdade de fala cerceada, bem como fala especificamente sobre o discurso de ódio enquanto uma estratégia da teoria marxista para censurar a liberdade de expressão e de opinião da sociedade como um todo. Além disso, o documentário mostra como a internet tem sido usada para propagar cada vez mais fake news, que são as notícias falsas, e taxar de falsas informações verdadeiras quando elas não agradam os que dominam a comunicação nacional e mundial. Por isso tudo, vale a pena assistir esse documentário e conhecer mais sobre as ameaças atuais contra a liberdade de expressão e de opinião no Brasil. Repetindo então, a Dica GAP de hoje é o documentário Os Donos da Verdade do Brasil Paralelo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até mais. Valeu, Dayana. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora vamos à nossa reflexão bíblica. Hoje vamos refletir na palavra de Gálatas 5:1,
que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O versículo 1 de Gálatas 5 trata de uma importante verdade para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós fomos chamados para viver a liberdade em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos livres. Quando lemos essa passagem, geralmente a associamos à liberdade frente ao pecado. Isto é, quando aceitamos a Jesus e o buscamos diariamente, a santidade, nos libertamos progressivamente do pecado e nos tornamos livres da escravidão do pecado. Embora seja totalmente verdade e esteja associada à libertação do pecado, a passagem de Gálatas 5, versículo 1, não está somente relacionada à escravidão do pecado. Paulo escreve para os cristãos da Galácia e lembra que Cristo, ao vir ao mundo e conviver com eles, os ensinou os verdadeiros princípios do reino de Deus e a fonte de toda a verdade, os seus ensinamentos. Jesus era, ele mesmo, a verdade e ensinou a verdade para os seus discípulos e a sociedade da sua época. Paulo, então, alerta os cristãos da Galácia a não se deixarem levar pela opinião de alguns judeus convertidos ao cristianismo que achavam que precisavam manter os costumes da lei judaica, mesmo após se tornarem cristãos. Esses ensinamentos significavam o retorno ao jugo da escravidão da lei. Aquele que acreditava que precisava seguir a lei judaica para a sua salvação era escravo da lei judaica. Em outras palavras, essa pessoa estava sob o jugo da lei judaica. Por causa de interpretações particulares, alterações e acréscimos da lei de Deus por parte daqueles judeus, o jugo do legalismo sem fundamento bíblico ameaçava a liberdade dos cristãos conquistada por Cristo Jesus e abria espaço para o retorno de uma vida sob o jugo da escravidão. A realidade e as ameaças vividas pelos cristãos na Galácia repetem-se ao longo de toda a história do cristianismo. Atualmente não é diferente. Existem pessoas que se dizem cristãs e que se utilizam de interpretações próprias da palavra de Deus para distorcer os princípios e os ensinamentos que ela contém. Para agradarem a um certo público, adequam o que a Bíblia diz, trazendo sobre os que acreditam jugo e escravidão, e não a liberdade pela pregação da verdade. Eu oro para que Deus dê a você discernimento e conhecimento para viver plenamente a liberdade que Jesus conquistou por você e por todos nós. Muito bem, hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Bye, bye!